Você já reparou que, se a gente for sincero mesmo, se a gente tirar todas as explicações superficiais que a gente dá para justificar nossas motivações, lá no fundo, a motivação principal, mais básica, mais elementar para a gente fazer o que a gente faz, é impressionar a vida de outras pessoas? Você sabia que essa motivação é, na verdade, um sintoma da nossa angústia existencial? A Bíblia conta que havia uma igreja em uma cidade chamada Corinto, que era formada por homens livres e ricos e pobres e escravos. E aquela igreja tinha muitos problemas, e um deles é que todos os membros achavam que aqueles que tinham alguns tipos de dons espirituais, como orar em línguas, por exemplo, eram melhores, eram superiores aos outros que não tinham esse tipo de dom. Então havia ali um certo clima de inveja no ar. Todos queriam e buscavam intensamente desenvolver ou obter o tal do dom de línguas, só que enquanto eles não conseguiam, eles viviam sentindo inveja daqueles que tinham esses tipos de dons. Então o apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja, escreveu algumas cartas para corrigir problemas da igreja, e dentre esses problemas estava essa questão das línguas. E uma delas, que é a 1 Coríntios, lá no capítulo 12, ele explica que os dons são todos importantes, mas que o dom de língua era menos importante de todos, porque dependendo de como fosse usado, era o único que beneficiava apenas o possuidor do dom. No final do trecho, onde ele explica isso, no verso 28, ele conclui dizendo que todos eles deveriam continuar com a busca intensa pelos dons, mas que aquela busca deveria ser por dons que edificassem e socorressem as pessoas nas suas necessidades materiais ou espirituais. Literalmente ele diz assim: busquem com zelo os melhores dons. E a grande sacada do texto está em não proibir a busca que eles tinham pelos dons, mas em calibrar a motivação que estava justamente por trás, oculta na busca desses dons. Já reparou também que frequentemente as pessoas se sentem esgotadas? Isso acontece porque o sujeito passa a vida inteira buscando acumular dons, sejam eles cursos, títulos acadêmicos, prosperidade financeira, aprovação social, até status religioso. E faz isso na esperança de que essas aquisições garantam o seu próprio valor e coloquem um silêncio na própria angústia existencial. O diagnóstico que a Bíblia faz, o diagnóstico do texto, é que a verdadeira estruturação do indivíduo, de uma igreja, não ocorre pela acumulação de dons, mas pela coragem de trilhar o caminho do esvaziamento em prol da comunidade, em amor, em prol ao próximo. O que é que exatamente eu estou tentando te dizer? Que o homem não é o que ele faz, que ele não é o que ele constrói, o que ele adquiriu? Se a gente fosse responder essa pergunta, por exemplo, com a filosofia existencialista, que não acredita em Deus, a resposta seria sim, o homem é exclusivamente as suas decisões e o que ele faz. Mas o pensamento bíblico, a resposta é completamente diferente. É um sonoro não. Não, o homem não é o que ele faz, o que ele constrói, o que ele adquire. Reduzir a identidade de um sujeito à sua própria produção ou ao seu comportamento é cair na maior armadilha existencial que existe. É cair na mesma lógica do Império Romano, que na época do texto bíblico media o valor do escravo pela sua força e do homem livre por sua riqueza. É cair na mesma lógica da nossa sociedade pós-moderna, que mede o indivíduo pelo seu currículo, pelos seus bens ou pelo seu número de seguidores e curtidas nas redes sociais. E sabe por que o fazer e o ter não garante o ser? Porque o fazer e o ter é justamente o esconderijo perfeito para o vazio da alma, para o vazio do ser. A pessoa vive de uma forma que não representa quem ela é de verdade. Isso é o que na psicanálise a gente chama de falso self. Ou seja, o indivíduo realiza obras de grande caridade, assume grandes e importantes cargos de liderança, ele estuda fanaticamente a ponto de se tornar um pilar do conhecimento. Ele faz tudo isso, mas não faz por uma integridade interna. Ele faz porque o fazer silencia, fecha a boca da angústia da alma do ser que está dentro dele. A atividade costuma ser uma tentativa desesperada de construir uma identidade que lá no fundo o sujeito sente que não possui de verdade ou que não conhece de verdade. E aqui então que a performance se transforma nesse tal de falso self, que é estruturado para agradar o outro, evitar o encontro com o verdadeiro eu, a própria falta. No versículo seguinte, que é o capítulo 13, a Bíblia prova essa desconexão entre ação e identidade. Ela diz assim:
ainda que eu distribua toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou como dizem outras traduções, nada serei. Observe a anatomia do texto. A ação foi heróica, fática, mas a identidade é declarada nula. Por quê? Porque o sujeito ele pode fazer o bem movido, por exemplo, por um narcisismo perverso. Quer dizer, ele ama tanto a imagem que quer que os outros tenham dele, que ele é capaz de fazer o bem, ainda que esse bem lhe cause um grande prejuízo. Ele pode fazer o bem por um complexo de Messias ou simplesmente pelo desejo doentio de ser eternizado como herói, por exemplo. Não importa o que ele faz. Se o motor da ação não for um vínculo real com o outro, o amor ágape, sacrificial, a ação vai ser vazia, vai ser oca. O herói que queima na fogueira sem amor é, infelizmente, apenas um vaidoso com tolerância à dor. Mas então, se não somos o que construímos, então, o que somos afinal? Nós somos o lugar a partir do qual fazemos as coisas. A verdade do sujeito não está no produto final que ele entrega, mas no motor que está por trás, que sustenta tudo que ele faz e constrói. É por isso que na lógica da graça de Deus, a identidade do homem é dada a ele antes que ele faça qualquer coisa para Deus. Se tornar filho de Deus, ter um relacionamento com Deus, não é um salário que se ganha, é um salário que o homem conquista. Ser filho de Deus é um status existencial e espiritual, colocado em nós pela fé, pelo próprio Cristo, quando morreu na cruz. O homem não faz coisas para se tornar alguém, ele faz coisas porque ele já descobriu quem é, ou seja, descobriu que é filho de Deus. Quando esta ordem é invertida, aí entramos na neurose da escravidão do mérito. Quando uma instituição ou um indivíduo acredita que o homem é o que ele constrói, o que surge ali é uma espécie de barbárie existencial e até espiritual. Se você é o que você faz, no dia que você adoece, envelhece, perde a sua funcionalidade, a sua utilidade funcional, usando a mesma ilustração que o apóstolo Paulo usou para falar sobre o corpo de Cristo, quando o pé não sustenta mais, quando o olho não enxerga mais, então aí você perde completamente a sua dignidade, você desaparece. Tanto na experiência do aconselhamento como na terapia, a gente percebe facilmente que a exaustão mais profunda dos indivíduos hoje, no tempo que a gente está vivendo, não é um desgaste, uma canseira física, mas é psicológica. É o cansaço de ter que compulsoriamente construir, adquirir, fazer, conquistar sempre alguma coisa brilhante, alguma coisa admirável, alguma coisa de valor importante, todos os dias até a gente morrer. Sendo que, no fundo, na verdade, a gente faz tudo isso é apenas para provar para nós mesmos e para os outros que a gente tem o direito de existir. Por isso, eu quero te fazer uma sugestão. Fuja da ditadura do ter, do fazer, do construir, do conquistar. Não viva pelos outros, para ser reconhecido pelos outros. Viva por você em Deus, em prol dos outros, para edificar os outros. Viva a liberdade de ser um filho de Deus.